Você certamente já deve ter visto essas luminárias super coloridas e que produzem um efeito bem bonito de se ver, misturando cores e formas. E com a ajuda da química, é possível reproduzir um efeito parecido, utilizando materiais fáceis de encontrar. Então, vamos produzir a nossa própria lâmpada de lava. Para a realização do experimento, serão necessários os seguintes materiais: mais ou menos 1 litro de óleo, pode ser o de cozinha, alguns comprimidos efervescentes antiácido, um recipiente para acomodar os líquidos, de preferência um que seja transparente, e mais ou menos 300 ml de água com um pouco de tinta para dar cor. Primeiramente, deve-se colocar a água. Em seguida, o óleo. Então, espere um pouco até que os líquidos se acomodem e formem essa divisão entre a água e o óleo. E por fim, basta jogar o comprimido efervescente dentro do recipiente e observar sua lâmpada de lava em ação. Vocês devem estar se perguntando por que ocorre essa reação ao jogar o comprimido na mistura. Após o comprimido entrar em contato com a água, ocorre uma reação química, fazendo com que gás carbônico seja liberado. Isso é, grandes quantidades de gás são levadas até a superfície e com isso levam também algumas porções de água. Quando chega no topo, o gás é dispensado e o líquido volta a descer para o fundo do pote. Bem, essa mistura não irá acontecer por conta da diferença de polaridade entre as substâncias. A água ela é uma substância que é polar e o óleo é uma substância apolar. As substâncias que são polares, assim como a água, irão se dissolver com outras substâncias que também são polares. E no caso do óleo, que é uma substância apolar, somente irá se dissolver com outras substâncias que também são apolares. No nosso experimento, é possível notar que o óleo fica sobre a água, formando assim uma substância heterogênea bifásica. Heterogênea porque são duas substâncias que não se misturam e bifásica por apresentarem duas fases. É possível notar que o óleo fica sobre a água, mas por que isso acontece? Por conta da densidade. O óleo ele é menos denso que a água. Por isso, ele fica sobre a água. E é por isso também que o óleo é considerado hidrofóbico. Hidro vem de água e fóbico vem de medo, pavor. Então pode-se dizer que o óleo ele tem medo da água. Esse termo ele é um pouco controverso, pois dá a ideia de que as moléculas presentes no óleo e as moléculas que estão na água se repelem mutuamente, mas isso não acontece. Por quê? As moléculas que estão no óleo, elas se atraem muito mais pelas moléculas que estão na água do que com as que estão no óleo mesmo.
no Sonrisal. Sim, aquele comprimido efervescente que ele serve desde a azia, a má digestão, a dor de cabeça e a famosa ressaca. Ou seja, gente, tem muita química envolvida nesse medicamento, que vai desde a cinética até a reação ácido-base. A composição química do Sonrisal, ela é composta basicamente por bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, ácido acetilsalicílico e ácido cítrico. Vocês devem se perguntar qual a real importância de se consumir um medicamento efervescente, qual a diferença ele tem dos demais. Eu vou citar duas para vocês. A primeira é a deglutição. Por ele ser um medicamento efervescente, você não vai precisar ingerir nada sólido, porque ele já vai dissolvido em água. E a segunda é que por ele já estar dissolvido em água, as propriedades químicas dele acontecem mais rápido. O teu organismo vai absorver ele de uma forma mais rápida. Porque vocês lembram, né, que para ter uma reação química precisa ter uma colisão. E quando o medicamento ele já está dissolvido em água, ele já está em movimento, ele já está com aquele movimento mais rápido, ou seja, vai ter mais colisões. Ele vai agir de uma forma mais rápida, vai ter reações químicas mais rápidas do que se ele estiver da forma sólida. Vocês já ouviram falar que quando a gente coloca o medicamento efervescente para ser dissolvido em água a temperatura ambiente, ele dissolve mais rápido do que na temperatura da água fria? Sim, gente, isso não é mito, é verdade. O que acontece é o seguinte: uma temperatura maior vai ter uma probabilidade de ter mais colisões, ou seja, as reações vão acontecer de forma mais rápida. E também tem aquela que as pessoas pensam que é crença falar que quebrar o comprimido e colocar para dissolver ele quebrado em três ou quatro partes, ele se dissolve mais rápido. Mas na verdade, sim, isso é verdade. O que acontece é que quando você aumenta a superfície de contato, você vai ter mais colisões. E tendo mais colisões, a reação acontece muito mais rápido. Ou seja, quando falarem para você dissolver o comprimido de Sonrisal em água a temperatura ambiente e colocar ele quebrado em 4 partes, faça isso, porque não é mito. Você vai ter uma dissolução mais rápida do medicamento, pois a reação química vai acontecer de forma mais rápida, vai ter mais colisões. O de sódio, ele nada mais é do que o NaHCO3, que vai ser misturado com a água, que é o H2O, que vai gerar o NaOH, mais o CO2, que é o gás carbônico, e o H2O, que é a água. O CO2, gente, ele é um gás que ele vai ser liberado quando o medicamento, o comprimido, ele entra em contato com a água. Aí vai restar só o NaOH, que vai resultar numa solução básica, né? E claro que em uma concentração muito baixa, né? Pois o NaOH, ele é uma base forte, que vai ser capaz de neutralizar o ácido no estômago, ou seja, a reação ácido-base que a gente vai ter aí. Os óleos e gorduras são, por definição, substâncias insolúveis, ou seja, não se misturam com a água e podem ser de origem animal ou vegetal. O óleo vegetal, que dá origem aos óleos de cozinha, pode ser obtido de várias plantas ou sementes, como por exemplo o buriti, a mamona, a soja, a canola e até mesmo o milho. Sua constituição química é composta por triglicerídeos, que são formados por condensação entre glicerol e ácido gráfico. A diferença entre gordura e óleo é somente seu estado físico, em que a gordura é sólida e o óleo é líquido, ambos a uma temperatura de até 20 graus. Os óleos e as gorduras pertencem ao mesmo grupo de compostos orgânicos. Os óleos e as gorduras são chamados materiais gráficos de origem vegetal e animal. Eles pertencem ao grupo dos lípidos, que são definidos quimicamente como compostos orgânicos que reagem com a água, formando um ácido gráfico superior a um monoálcool ou poliálcool superior, que é a glicerina. No caso do específico dos óleos e das gorduras, eles são lípidos, formados pela união de 3 moléculas de ácidos gráficos e uma molécula da glicerina, que é o glicerol. E se tratando do nosso experimento, como a grande maioria sabe, ao colocarmos o óleo na água, eles não se misturam. Formam-se 2 fases, sendo que o óleo fica na parte de cima, por ser menos denso que a água. Por isso, o óleo é chamado de hidrofóbico, que vem de hidro, que significa água, e fóbico, que significa fobia.
O comprimido efervescente utilizado no nosso experimento é composto por bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, ácido acetilsalicílico e ácido cítrico. O bicarbonato de sódio é um composto químico que é formado por íons bicarbonato e íon sódio. Ele é cristalino, só que geralmente tem a aparência de um pó fino. O carbonato de sódio é um sal branco e translúcido, e ele possui maior aplicação na produção de vidro, papel, sabões e detergentes. O ácido acetilsalicílico, mais conhecido popularmente como aspirina, é usado como medicamento para tratar dor, febre, inflamações, já que ele possui um efeito inibidor. E por último, a gente tem o ácido cítrico, que é um ácido orgânico fraco, que pode ser encontrado, por exemplo, nos citrinos. E ele serve como antioxidante e conservante, e está presente na maioria das frutas, principalmente as cítricas, como a laranja e o limão. Agora, você pode conferir as fórmulas desses elementos. E agora que você já sabe como funciona, ficou fácil produzir a sua própria lâmpada de lava.